Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Brasil Pensa. Hoje eu gostaria de falar sobre algo que eu vou colocar como hipótese, a hipótese da degeneração das espécies. É um material publicado pelo Sodré Neto, Universidade Federal de Goiás. É um material relativamente curto, né? No entanto, aqui ele tem 394 referências, né? Se ele tivesse utilizado de alguma forma dessas 394 referências, seria um material que a gente pode considerar um material denso, né? Olha só, 394, né, referências. E nós vamos ver o que ele fala e, assim, considerar que se o que ele estiver falando tiver viabilidade, se o que ele estiver falando tiver aspectos científicos, então algo para, no mínimo, para nós refletirmos. Então, eu gostaria de começar colocando aqui, ó, arquétipos básicos ancestrais surgem complexamente prontos nos fósseis. Então, esse me parece realmente ser o padrão, conforme ele apresenta aqui. Nós temos aí os livros colocando algo como explosões, como explosão cambriana, em que eles tentam minimizar, mas é um grupo de seres prontos e complexos que estão aparecendo ali, né? Registro fóssil apresenta disparidade, realmente apresenta. E não só isso, não é? Existe uma imposição de que se há semelhança à ancestralidade comum, quando na verdade isso é falso, não é? Ancestralidade comum pode gerar semelhança, mas semelhança em si mesma não mostra ancestralidade comum, né? Então, fósseis se repetem morfologicamente, indicando catástrofe, que sepultou vivas populações, principalmente marinhas, que representam 95% dos fósseis. 4.229 gêneros se repetem até hoje, fósseis vivos, e a geologia moderna abandonou o uniformismo devido a admitir catástrofes ímpares no passado. Simplesmente não se pode determinar quantas catástrofes exatamente ocorreram e como isso teria modificado, o quanto isso teria modificado o que nós temos hoje. Então, quando ele fala aceleração de decaimento radioativo aumentando idades radiométricas das rochas, então isso me parece possível, que efetivamente uma série de eventos possa ter modificado de tal modo que, se alguém admitir que não ocorreram ou impor que ocorreu uma quantidade específica de modificações, né, e que isso geraria necessariamente a idade que nós temos hoje, o que eu acredito que não é verdade, né? Eu acredito que existem muitos pontos, existem muitas pressuposições para se admitir a idade que nós temos hoje para o universo, para a Terra e etc., né? Empobrecimento e entropia genética, o efeito gargalo fundador. Então vamos lá, deriva genética, divide o pool gênico da população anterior. Seleção natural, ao selecionar, elimina parte da população. Então, eliminando parte da população, o que nós temos é um grupo cada vez menor, uma chance de combinação, né, cada vez mais difícil, porque assim, a eliminação não é necessariamente o melhor, mas apenas o mais apto em determinada circunstância, né? Maiorias deletérias acumulam doenças e os genes deletados, né? Me parece que isso está correto, né? Então, mutações e taxas altas. As mutações positivas não conseguem esperar muito tempo para sistemas carentes de muitas delas. Então, se eu tenho uma série de mutação que vai prejudicar, não é, o organismo, então eu tenho problemas, né? Então, assim, quantas mutações cada organismo vai aguentar, quantas mutações deletérias, prejudiciais, ele aguentaria até que uma suposta mutação positiva pudesse fazer o efeito necessário, né? A mutação positiva também tem um custo e desgasta e empobrece. E se isso for verdade, isso é um ponto que tornaria muito forte a afirmação dele. Até mesmo a mutação positiva tem um custo, desgasta e empobrece, né? Extinção e aumento de doenças ocorrendo principalmente na ponta dos galhos, nas variações últimas de ancestrais. Aumento de doenças, conforme ele coloca aqui, Sanford, 2004, principalmente neurológicas, Crabtree, não sei exatamente, 2010, aumentando autismo, depressão, previsão de tempo de angústia. Então ele vai colocar aqui uma afirmação que ele atribui a Philip Gerrich e Richard Lenski. Dado que a taxa de mutação genômica da Escherichia, né, não sei a pronúncia correta, coli, é de aproximadamente 3.103 mutações por replicação, conforme Drake 91,
pode-se inferir que a proporção de mutações que são benéficas é aproximadamente 1 em 1 milhão. Se essa afirmação estiver correta, então veja, nós temos mutações que poderia ser considerada benéfica para aquele organismo como 1 em 1 milhão. Ou seja, se é 1 em 1 milhão, nós temos 999.999 mutações que seriam prejudiciais. Então, efetivamente, se a gente for considerar isso, se estiver correto, realmente o ser está se degenerando, a adaptação está causando cada vez mais degeneração nos seres, né? Os motores evolutivos, deriva, seleção, eliminação, mutação, são empobrecedores do pool gênico, confirmando Mer, que previu o empobrecimento no processo perigoso de subespeciação. Devido a se descobrirem novas proteínas funcionais e hoje contarmos em torno de 6 milhões para humanos, verificou-se que muitas mutações consideradas outrora neutras, ou seja, mutações que não teriam nenhum efeito positivo, negativo, vamos dizer assim, agora já são percebidas como deletérias porque geram prejuízo na funcionalidade proteica e enzimática. Então, se isso for correto, então, mesmo mutações que não eram consideradas deletérias são consideradas deletérias, então, realmente nós teríamos aí algo como uma degeneração das espécies, né? Dos seres, gerando deficiências e doenças aos seres vivos, como a velhice, que pode ser medida pelo acúmulo de mutações. Os motores evolutivos, como deriva da seleção natural, deriva genética e mutações, são empobrecedores do pool gênico. Empobrecedores do pool gênico. Então, os motores são empobrecedores do pool gênico. Então, nós vemos aí isso é verdade, isso é falso, né? Então, por que é falso? Porque não está empobrecendo o pool gênico? Se não está, por quê? Por que estaria empobrecendo? Né? O que nós vemos nos seres realmente não é um empobrecimento, né? As mutações realmente, sua imensa maioria, não é deletéria. Seleção natural é um termo impreciso, pois reflete aspecto positivo, selecionado, como se a natureza selecionasse, como se ela tivesse uma vontade própria para selecionar, mas quase sempre essa ideia não é refletida na sobrevivência, que é mais contingencial, neutralismo, onde o que sobrevive seria mais bem descrito como escapamento natural. Então, assim, qualquer coisa que aconteça no dia a dia, na natureza, etc., pode acabar com populações que são melhores que outras, inclusive, né? Você pode ter populações que, se não fosse aquele evento, aquela população tenderia a prevalecer e uma outra população tenderia a ser extinta. E aí ocorre alguma coisa e aquela população melhor, mais capacitada, ela seria extinta, né? Então, me parece correto, né, dizer que isso é um escapamento natural. Inclusive, vale ressaltar que ocorre forte tendência degenerativa, simplificação, diminuição de tamanho, perda de funções, etc., como fator muitas vezes mais apto à sobrevivência, o que indica mais uma degeneração que seleção, mesmo que se considerarmos sobre neutralismo. Então, quer dizer o seguinte, essa teoricamente chamada seleção, na realidade, é mais um prejuízo, né? Então, ele vai... E se aquele grupo que foi mantido vivo por alguma coisa que ocorreu, ele estivesse deteriorando mais do que o outro, isso na realidade vai prejudicar, inclusive, as espécies, né? As forças que unem as bilhões de bases do DNA são extremamente frágeis e carentes de reparo constantes. E devido à sua alta ordenação, proporcionalmente, são mais vulneráveis a se desordenarem. E por isso as taxas de mutação são altas. Nos humanos, a média medida é de 152 mutações deletérias por geração. Se isso for verdade, então veja, se nós temos 152 mutações deletérias por geração, nós precisaríamos, teoricamente, de muito mais mutações positivas para contrabalancear isso. Pelo menos no meu ver aqui como pessoa leiga, né? A meia-vida do DNA, o que revela que a meia-vida do DNA seja curta, sendo totalmente improvável que teria capacidade de durar milhões de anos. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte, se nós pegarmos nosso DNA, se nós pegarmos as degenerações das mutações que ocorrem,
Isso não ou seja, a tendência é que esse ser, se nada for feito, se nada inteligente, se nada planejado for feito, a tendência é que esse ser vá se degenerar cada vez mais e possa até ser extinto, né, se nada acontecer nesse meio do caminho. Então ele diz o seguinte, olha, então é improvável que esses seres tenham resistido milhões de anos com esse processo de degeneração, de mutações deletérias, né? Isso me parece estar correto, não vejo, eu desconheço, né, não sou um grande conhecedor, né, nesse ponto, mas sim, será que realmente há informações que mostrem que isso está errado, que na realidade as mutações elas mostram para nós que efetivamente esses seres têm condições de sobreviver milhões de anos dessa forma, com esses problemas de mutações deletérias, além da mera afirmação impositiva de que, apesar disso, nós vemos que o fato de que nós existimos até hoje mostra que os seres podem sobreviver milhões de anos, né? Nos últimos anos, todas as pessoas do mundo tiveram uma redução de 11% em sua saúde geral. Estudo da Lancet citado abaixo que acompanhou a saúde da humanidade durante uma década. Todas as espécies e todos os indivíduos estão marcadas pelo acúmulo de mutações deletérias e nenhum indivíduo ou população de espécie carrega o conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. Nenhum carrega um conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. O que me parece que ele está dizendo aqui é que não existe um contraponto nesse sentido, ou seja, as mutações deletérias estão prejudicando os seres e não há um conjunto de mutações positivas que estejam superando essas mutações deletérias. O mtDNA humano, que contém 37 genes, 16.500 pares de bases nos seus 33.000 nucleotídeos. O banco de dados, conforme o mitomap.org, já registrou a ocorrência de mais de 20.000 mutações deletérias nele, sendo 93,5% dessas na forma de SNPs ou SNVs, mutação de um único nucleotídeo, o que revela que os cruzamentos serão cada vez mais perigosos. Os cruzamentos serão cada vez mais perigosos. Lembrando o filme de ficção científica Gattaca, e isso revela que há pouco tempo para entrarmos em processo de extinção. Ainda que não necessariamente haja pouco tempo, né? O pouco tempo seria algo talvez relativo, né? Não necessariamente impreciso, mas relativo. Se as mutações deletérias são predominantes, é muito difícil falar que num ambiente desse haveria um desenvolvimento do menos complexo para o mais complexo, né? Diante de tudo que nós vemos, né? Cálculos apontam para um pico de explosão de acúmulo de mutações deletérias na humanidade, ocorrido entre 5 e 10 mil anos atrás. Um pico de explosão de acúmulo de mutações deletérias. Mais precisamente entre 2 a 6 mil anos atrás, ou que devido a altas taxas por geração, teria iniciado há 5.115 anos antes de Cristo, segundo Akei ou Akei. E que quando avaliamos as 3 primeiras LS matriarcais, descendentes da Eva mitocondrial, percebemos um grande número de mutações do tipo SNP ou SNV, diferentes entre si. Elas são entendidas como as 3 noras de Noé, que sofreram provavelmente radiações em seus óvulos, bem como seus parceiros em seus espermas, durante uma grande catástrofe na Terra, pois este modelo explicaria as 3 terem alta quantidade de SNPs diferentes entre si. Mesmo que nós não coloquemos que seja necessariamente o dilúvio, mas se catástrofes podem causar esse tipo de situação nos seres, é muito difícil. E dada a quantidade de catástrofes que já existiram, os seres não tenham sofrido esse tipo de problema, por exemplo, esse tipo de consequência prejudicial e desastrosa, né? Catástrofes globais recentes no planeta aumentam o acúmulo e frequência de mutações nas empobrecidas sobreviventes e diminui, portanto, ainda mais a meia-vida curta do DNA. Então, ele está dizendo, as catástrofes elas não só destroem grupos inteiros, mas nos sobreviventes elas causam altos prejuízos que dificilmente são revertidos no decorrer da vida da descendência, né, dos que virão depois, né? Desde Louis Pasteur, que refutou a hipótese da geração espontânea, demonstrando a lei da biogênese, que vida só provém de vida,
Até nos dias de hoje, quando defrontamos com publicações de astrônomos como Guilherme Gonzalez, mencionando milhares de condições para que a vida pudesse existir, podemos ver também que as fotos do telescópio James Webb, ao contrário do que se esperava, que era ver galáxias evoluindo nas distâncias e idades atribuídas ao início do universo do Big Bang, as encontram prontas e feitas. Desta forma, a visão da entropia que era atribuída ao universo criado, o relógio de Paley, que se desgasta e que não evolui, passou a assombrar os naturalistas e a defrontar como a epistemologia carregada de preconceito darwinista e antissobrenatural, e aqui ele colocou a referência 1 e aqui as referências 2, 3 e 4, lá abaixo das 394, né? De igual forma, a ciência genética tem introduzido o conceito de entropia com numerosas publicações científicas, as quais revelam que todas as espécies estão marcadas por um processo de estragamento, de prejuízo, pelo acúmulo de mutações deletérias. Todos os indivíduos da Terra carregam um acúmulo constante, histórico de mutações deletérias e nenhum indivíduo carrega conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema, CMCCNS, conforme as referências 5 a 8, né? Que remete à ideia de vida criada que vem se desgastando. Então, uma coisa que se poderia dizer é que, olha, a vida foi criada, por algum motivo, algum elemento, uma das possibilidades, algum elemento que traz o equilíbrio foi prejudicado, e a partir disso, todos os seres, eles sofrem prejuízo de lá para cá. Só existem indivíduos com um conjunto de mutações deletérias contribuindo para o diagnóstico de doenças, conforme a citação referência 9. Mas quando avaliamos casos deduzidos como exaptação, não achamos nenhum conjunto de mutações positivas coordenadas para a construção de um novo sistema. Apenas algo pronto, que por possuir alguma semelhança de sobrevivência transicional, é considerado estar em processo evolucionário. Demonstraremos aqui uma direção degenerativa e não neutralismo contingencial. Alguns venenos desenvolvidos e selecionados na população de seres vivos, resistências imunológicas e pequenas adaptações que inspiraram